E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E do vídeo comprido, tá? Por que que vai ser um vídeo comprido? Porque eu vou te falar tudo, tá? Mas tudo mesmo sobre os planos econômicos que o Kishida conseguiu aprovar até esse momento. E não são todos, tá? Como eu já havia falado em outros vídeos, alguns planos vai ficar para o mês que vem. Porque ele está na correria dele, tentando fazer as negociações, etc. E nisso, nesse intermédio de negociações, tá, acabou ficando alguma coisa para trás. E essa ficou para trás e vai ficar para o mês que vem. E o que foi aprovado até agora eu vou trazer para você. Por isso que eu estou falando assim, tudo que foi aprovado eu vou trazer para você agora, tá? Nesse momento, e por isso que vai ficar comprido, porque terá exemplos, tá, de como a coisa assim é meio limitada. E esse plano econômico, tá, ele não é para médio e longo prazo, ele é de curto prazo, tá? Então muita coisa assim, como é que se fala assim, vai mudar nesse Japão na parte econômica ainda, porque o Kishida ele já avisou que ele quer tirar o Japão do buraco até 2025, tá? Porque o Japão está no vermelho, tá? Então ele quer tirar isso até 2025. Só que essas medidas que ele está fazendo só está escoando dinheiro, tá? O dinheiro está indo embora por causa dessas medidas. E para arrecadação a médio e longo prazo, para a ideia que ele quer tirar o Japão do buraco, não serve. Muito pelo contrário, não vai fazer nem cosquinha. Então já dá para você sacar, tá, que tem muita coisa assim que, não vai rolar, né? De acordo com minha visão, tá? Com o entendimento de mundo que eu tenho, de economia que eu tenho, tá? Então, muita coisa assim realmente não vai rolar. Mas vamos lá, deixa eu passar para você. Aí você tira a sua ideia, tá? Se você tira a sua conclusão em relação a isso, tá? Dos planos econômicos. E se você não puder assistir o vídeo todo, tá? Eu sugiro que assista por partes, mas que assista ele todo. Por que eu falo isso? Vai ter muita informação aqui, dependendo da dúvida que você tiver, a resposta está dentro do próprio vídeo. Por que eu falo isso? Muitas pessoas me mandam mensagens, tá? Me mandam via Messenger, mandam e-mails ou até nos próprios comentários fazendo certas perguntas. E a resposta já está lá dentro do vídeo. É que a pessoa não assistiu o vídeo todo ou não prestou atenção. Assistiu por assistir, tá, sem prestar atenção. E nisso o que acontece? A resposta passa batido e ela quer saber aquela resposta, então vem direto a mim. Só que eu acabo não respondendo. Eu falo, assista o vídeo, porque a resposta está lá, tá? Porque seria muito fácil a pessoa não assiste o vídeo e depois ela quer resposta para tudo e vem em mim eu sair respondendo tudo. Não, se já tem um local que tem a resposta, vá lá onde tem a resposta. Aí se não tiver a resposta, aí eu respondo. Aí eu dou assim o meu parecer em relação àquela situação. Mas se a pergunta da pessoa já tem a resposta ali, para que eu vou fazer a mesma coisa duas vezes? Tá. Mas vamos começar. Vem com o tio. Forneceremos um benefício equivalente a 100 mil ienes por pessoa para menores de 18 anos. Então, aquela velha ideia da ajuda para as crianças, que foi muito falado, foi muito polêmico isso aí, foi uma guerra danada entre o governo e a Komeito, tá? Aí ficou definido desse jeito, tá? O montante de uma parcela, tá, 50 mil ienes será pago em dinheiro até o final do ano, tá? Então a pessoa vai poder gastar esse dinheiro, esses 50 mil ienes, que será para as crianças da forma que ela quiser, tá? Não tem empecilho nenhum, tá? Usando o sistema de abono familiar, e os outros 50 mil ienes restantes serão usados em produtos e serviços relacionados à educação infantil para a época da graduação e admissão para a próxima primavera. Isso quer dizer o quê? O governo vai dar vouchers, tá? Ele não vai soltar o dinheiro ali, ele vai dar cupons ou alguma outra forma que vai ser destinado para a educação da criança de alguma forma. Tá, então já tem um destino esse dinheiro. O governo assim, não, você não vai ganhar esse dinheiro assim de forma assim tranquila, não. Vai ter limitações, tá? No entanto, há um limite de renda para os benefícios
E as famílias com a renda anual de 9,6 milhões de ienes ou mais são excluídas da meta sob certas condições. O que são essas certas condições que as famílias serão excluídas? Vai ser somado. Tá? Antes o governo ele estava nessa ideia. Será que, como ele colocou 9,6 milhões como restrição para poder receber esses 100 mil ienes, eles não sabiam como é que eles iam fazer. Seria somar a renda familiar ou se a renda de uma pessoa só da casa, no caso assim, tem o marido e a mulher, a esposa, tá, e o filho. O marido e a esposa trabalham, só que seria contado só a renda do marido, no caso assim, a renda mais alta, para poder ver se alcança 9,6 milhões de ienes anuais, para poder ficar fora, para excluir essa pessoa, essa família dessa ajuda. Mas o governo falou: não, vai ser assim não, vamos somar todo mundo. Então, se o marido e a esposa trabalharem e a renda dos dois somadas alcançar 9,6 milhões de ienes anuais, tá? Não é mensais, é anuais, será excluída dessa ajuda. Mas ainda assim o governo, ainda mesmo com essas medidas, o governo estima, tá? Ele tem uma estimativa que ele vai ter que pagar pelo menos para 90%, tá? De toda a criançada aqui do Japão. Então você vê que 10% é um número baixo, tá? Em relação a essa porcentagem, mas de qualquer maneira já deu para você sacar, né? Além disso, 100 mil ienes serão pagos em dinheiro, né, para as famílias isentas de impostos de residência. O que isso quer dizer? Que, subconsequentemente, o governo ele tem uma ideia assim: se a família não está pagando imposto por residência, ela está em dificuldades, então nós vamos te dar esse dinheiro, tá? Era uma ideia inicial do Kishida, não dessa forma, tá? Mas sabe como é que é? Campanha política é uma coisa, depois que você chega no poder é outra, tá? Então muita coisa se mudou, se perdeu no meio desse caminho, né, das promessas do Kishida. Então já dá para você sacar que muita coisa que o Kishida falou vai para casa, né, vai para a conta do Nereu, né? Se ele não pagar, nem eu. Então já viu. Só que existem duas interpretações para isso, tá? Por que eu falo isso? Para a pessoa conseguir a isenção de imposto de residência, ela tem que ir na prefeitura e pedir essa isenção de imposto. E ela tem que falar, ela tem que provar, ela tem que mostrar lá: ó, eu não tenho condições, esse mês está muito bravo, esse ano está muito bravo, tá? Houve uma redução no meu salário, que não sei o que, não dá para me pagar esse imposto. Por quê? Existem como é que se fala assim, as tributações mínimas, né, para poder alcançar esse tipo de coisa. Tá? Então, o que acontece? Tem certas pessoas que não alcançam esse patamar, então ela pode ir na prefeitura, tá, pedir essa isenção. Então, aí naquele ano, a prefeitura ela isenta a pessoa, né, do pagamento. Só que isso, para isentar, não é a própria prefeitura que já te dá o aval, tá? O governo tem que dar o aval. Então eles vão pegar essa papelada, tá? Eles vão enviar para o governo aprovando, chega a cartinha na sua casa avisando, tá, sobre a isenção de imposto. E tem aquelas pessoas que elas trabalharam, tá? Só que elas não alcançaram o teto mínimo para arrecadação. Ou tem pessoas que elas não trabalharam no ano anterior, então elas não alcançaram o teto mínimo também para poder fazer o governo fazer a cobrança. Então, basicamente, automaticamente, essas pessoas elas estão isentas do imposto, tá? Só que o governo ela não deixou de forma clara se essas pessoas elas vão ter direito a esses 100 mil ou não. Tá? Então o governo fez as regras, mas ele não joga de forma harakiri, ele não joga de forma clara as regras. Então pode-se gerar várias interpretações em cima disso, mas qual delas é a certa, só vamos ver na época, tá? Ou na conta bancária. Se você receber os 100 mil ienes, você já sabe suas condições. Caso você não receba, você já sabe que você, né, o governo, as regras do governo não te incluíram.
Então já dá para você sacar como é que a coisa tá aí. O governo dá com uma mão, só que ele não esclarece a outra, né? Então, como é que fala assim? Como é que o governo consegue abrir a mão? Ele não abre, tá? O valor total dos gastos fiscais é de mais de 55 trilhões de ienes, o maior de todos os tempos. Tá? O efeito econômico direto das medidas deve ser de cerca de 5,6% em termos do PIB. Eu duvido. Tá? Porque para o Japão alcançar um PIB de 5,6%, ele vai ter que ralar para dedéu. E essas medidas que ele está fazendo é muito a curto prazo. Isso aí não vai rolar um PIB de 5,6% anualizado nunca. Tá? Mas nunca mesmo. Para quem acompanha as notícias de economia aqui do canal, que eu sempre trago, sempre vê que a média do Japão é 3%, 2%, né, anualizados. Isso com muito sangue, suor e sofrimento. Se ele está achando que com essas medidas aí ele jogar 5,6% anualizado em curto espaço de tempo, mas nunca. Se ele soltar que ele conseguiu isso com essas medidas, ele manipulou os dados. É fato, certeza. Tá? Mas continuando aqui. A ajuda para as pessoas foi prorrogada até março do ano que vem. O que é essa ajuda? Tá? É o seguinte, tem muita gente passando fome aqui no Japão, passando necessidade, né, passando dificuldades financeiras. E o governo tem uma série de pacotes, tá, de ajuda para as pessoas. E iria acabar no final desse mês, essa ajuda. O governo falou, não, vamos prorrogar até março do ano que vem. Até porque o inverno está chegando e o governo está com medo da sexta onda. Então, se vier a sexta onda, muita porcaria vai acontecendo nesse meio do caminho para muita gente. Tá, aí vem estado de emergência, estado de quase emergência, o cacete, o caramba 4. Tá? Desculpa o termo, mas acontece. Tá? Então não adianta a gente querer tapar o sol com a firula, falar bonitinho, porque falar muito bonitinho as pessoas não entendem. Então vamos falar um linguajar popular, que aí as pessoas acham que conseguem entender melhor. E muita coisa pode acontecer nessa porcaria desse tempo. E nisso, muita gente será prejudicada. Tá? Então, tome-se cuidado. As medidas econômicas incluem um sistema de benefícios que fornece até 2,5 milhões de ienes para pequenas e médias empresas afetadas pelo novo coronavírus, dependendo da escala do negócio. Antes de entrar nisso, só para salientar, tá? O governo ele tem um sistema de ajuda para as pessoas, então a pessoa precisa ir lá na prefeitura pedir essa ajuda. Tá? Nisso a pessoa tem que provar por A mais B que ela está precisando da ajuda, aí o governo vai soltar isso. Só que tem vários tipos de pacotes, então se eu for falar todos os pacotes aqui vai ficar longo, tá? Porque tanto, tá mesmo. Por exemplo, o governo tem um pacote com 200 mil ienes em uma parcela só. O governo tem um outro pacote que ele dá 200 mil ienes durante 3 meses. E assim vai, ele tem vários pacotes. E agora o governo incluiu um pacote com 300 mil ienes também. Tá? Então, eu sugiro que caso você tenha alguma necessidade, dificuldade, baixou muito o salário, esse tipo de coisa assim, né, tendo que pagar impostos, esse tipo de coisa, sugiro que vá lá na prefeitura, dê uma olhada nisso, ou entre no site do governo para você ver essas ajudas, porque tem um site do governo, só que está em japonês, tá? Então, sugiro que tenha alguém do seu lado ali que saiba bem o japonês para poder ler ali. Ah, japonês, eu posso usar o Google Tradutor? Pode, tá? Mas muita daquela tradução ali, ela fica muito porca, e nisso acaba perdendo o sentido, tá? Já é difícil com o português, dependendo polido, para a pessoa fazer a interpretação correta. Você já imaginou com um escrito tudo errado? Vai dar uma interpretação totalmente errônea da coisa. E só que, ou ali no site do governo, tá? Só tem as informações sobre os tipos de pacote, os pré-requisitos e o que é necessário, eles não colocam no site. Eles pedem para ligar. Se é para ligar, já vai direto na prefeitura, reúne todos os seus documentos e vá na prefeitura. E vá nos locais. No site ele tem os locais que você pode ir pedir informação também. Tá? É uma coisa que é válido para você não perder caminho. Japonês, a prefeitura não faz. Aonde que faz? Vai no Zenmusho ou vai em algum outro lugar. Tá? Então, você tem que
vê onde que é, tá? Na sua região, porque ela pode mudar de região para região aqui no Japão. Tá? Como é que se diz? As coisas aqui no Japão não são muito uniformes, tá? Então, informação aqui é imprescindível. Os benefícios serão pagos de acordo com a escala de negócios, de forma que a expectativa do negócio continue até março do próximo ano, independente da região ou setor. Tá? Então, essa ajuda do governo vai até março do ano que vem também. A meta é pagar não apenas as empresas cujas as vendas em janeiro diminuíram 50% ou mais em relação ao mesmo mês do ano anterior, mas também as empresas cujas vendas diminuíram 30% ou mais. Este é um relaxamento de requisitos que não estava disponível no passado. Sim. Benefícios sustentáveis e pagamentos de suporte para parceiros de negócios de restaurantes. Tá? Então você vê que são medidas assim, tudo muito a curto prazo. Destes, se as vendas anuais diminuíram 50% ou mais, a ajuda será de 1 milhão de ienes para as empresas com capital menor de 100 milhões de ienes e o máximo para as empresas com capital de 100 milhões de ienes ou mais, né? E menor de 500 milhões de ienes será de 1,5 milhão de ienes. E para as empresas com capital acima de 500 milhões de ienes, a política será definida para um máximo de 2,5 milhões de ienes. Ficou meio confusa essa parte? Ficou. Tá? Fala assim, ficou por quê? Porque o Japão ele limita, igual por exemplo assim, quando ele fala capital de empresa, a empresa é avaliada naquele valor. Então, igual por exemplo, no valor de 100 milhões de ienes a 500 milhões de ienes existem uma avaliação. De 0 a 100 milhões de ienes existem outra avaliação. E acima de 500 milhões de ienes, empresas avaliadas tá, em acima de 500 milhões de ienes para cima, existe uma outra classificação. Foi isso que ele quis dizer ali. Tá? Então, basicamente, vai ser de 1 milhão, 1 milhão e meio e 2 milhões e meio. Tá? De acordo com de 0 a 100 a menos a 100 milhões, vai ser 1 milhão, né, o capital da empresa ali. De 100 milhões a 500 milhões, a empresa avaliada vai ser de 1 milhão e meio. E empresas com capital avaliado acima de 500 milhões de ienes, 2 milhões e meio, tá, de ienes. Além disso, se diminuir em 30% ou mais, será de até 60 mil ienes para as empresas com capital menor de 100 milhões de ienes. Será pago até 900 mil ienes para as empresas com capital de 100 milhões de ienes ou menos. De 100 milhões a 500 milhões de ienes. E para empresas com 500 milhões de ienes ou mais será uma política de 1,5 milhões de ienes. Então você vê que basicamente são dois tipos de ajuda, um para 50%, o outro para 30%, tá? Já estou salientando porque japonês, mas ele está com duas políticas, sim, uma para 50%, outra para 30%. No caso dos freelancers, tá? No caso ou pessoas autônomas. Além disso, para os proprietários individuais, incluindo freelancers e autônomos, a política é dar 500 mil ienes se as vendas diminuíram 50% ou mais, e até 300 mil ienes se as vendas diminuíram. Né? No caso assim, venda que ele quer dizer assim, se a pessoa vende um produto ou se o trabalho dela, tá? No caso assim, pode ser prestação de serviço, diminuiu também em 30% ou mais. Por que eu falo isso? Tem muitos freelancers, no caso assim, fotógrafos e etc. Tá? Que ele vende o seu trabalho. O que é isso? Prestação de serviço. Então, se houve uma redução nisso e no livro caixa dele constar, tá? Porque quando se fala assim, freelancers e autônomos, eles têm que fazer arrecadação ali também, tá? Imposto de renda, esse tipo de coisa. E nisso já dá para você sacar que se houve uma diminuição, você tem direito, só que é muito menor do que em relação às empresas. Quanto aos benefícios sustentáveis para as pequenas e médias empresas que
fizerem, tá? Tem que fazer a inscrição. Até fevereiro, o governo planeja confirmar com antecedência as organizações comerciais, indústrias e instituições financeiras para evitar, assim, fazer a prevenção de fraudes por conta de uma série de recebimentos fraudulentos. Porque está aparecendo praticamente quase todo dia, tá? Pessoas sendo presas por causa de recebimento fraudulento. A pessoa ela colocou informações falsas para receber dinheiro, tá? E o governo havia dado um prazo, falou, devolve esse dinheiro se você colocou a informação errada, porque senão você será preso. Só que muita gente ficou quieta. O que é isso? Está acontecendo agora, o governo está fiscalizando e as pessoas que colocaram informações erradas, né, informações falsas, estão sendo presas. Então, basicamente, assim, quase todos os dias está saindo matérias de pessoas sendo presas por informação errada, por ter recebido a ajuda do governo, tá? Então já dá para você sacar que o governo ele vai de cima, ele faz o xerabeiro é a investigação, tá? Ele faz o xerabeiro ali e vai para cima, tá? Então se ele desconfiar que você fez caca, ele vai te olhar até o fundo das cuecas para ver se você não mentiu realmente, tá? Mas continuando aqui, agora mudou a pauta, agora é a parte dos combustíveis. Olha só o que o governo vai fazer, e muito que falou aqui nessa matéria eu já vi explicado em outra, então não me deixa mentir. Então você vê que é o próprio governo, tá, comprovou o que eu já falei aqui, tá, no canal em outros vídeos. Mas vamos lá. O preço médio nacional do varejo da gasolina comum era de 168,9 ienes por litro no dia 15 deste mês, subindo mais de 40 ienes em um ano e meio e permanecendo no nível mais alto desde 2014. Nessas circunstâncias, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria tomou medidas incomuns para subsidiar os atacadistas do petróleo, a fim de conter a alta nos preços do varejo, dizendo que o aumento do preço da gasolina vai atrapalhar a recuperação econômica. Bom, isso é fato. Não precisa ser nenhum, como é que se fala assim, vidente, né, para poder falar isso. Os atacadistas do petróleo refinam o petróleo, no caso, para transformar para gasolina, a partir do petróleo bruto importado e vendem no atacado para os postos de gasolina em todo o mundo e finalmente entregam aos consumidores. Antes de continuar aqui, tá, só vou fazer uma ressalva. No caso do aumento do petróleo, não aumenta só o combustível, igual produtos à base de petróleo eles aumentam, igual um exemplo que aconteceu aqui no Japão, tá? Igual assim, os fabricantes de natô, a embalaginha que vai o natô dentro na venda, muitos, tá? Porque não é só a totalidade, são de isopor. E esse isopor ele é feito o quê? Do petróleo, tá? Ali. Então o que aconteceu? Houve um aumento no combustível, tá? Então para poder fazer esse leve e traz, né, aumentou o custo, então vai aumentar esse custo. A embalagem aumentou o preço, então são dois aumentos: o aumento no custo do combustível para levar e trazer, mais o aumento da embalagem no caso da fabricação. Tá, então já deu para você sacar. E consequentemente, para você levar e trazer também a soja, né, para poder fazer o natô, houve um aumento. Então você vê, houve 3 aumentos no mesmo produto. Então você faz essa somatória de 3 aumentos no mesmo produto. É coisa que muita gente não vê. Acha que só aumentou o produto, então só vai aumentar o frete de entrega. Não, existe uma série de aumentos por trás. Dependendo do mesmo produto, você vê que no caso do natô houve 3 aumentos no mesmo produto. Mas tem produtos que podem ter aumentos de 4, 5 no custo daquele produto. Então já dá para você sacar, né, que se nós vemos de forma ampla, é o que eu sempre prego aqui no canal, enxergue a situação de forma ampla, tá? Não faça assim com aquele freio de burro, né, com aquele cabresto assim, né, que enxerga assim só de forma limitada. Porque se você enxerga só de forma limitada, se vier uma pancada por aqui, você não enxerga, tá? E nisso você toma POC. Se você vê, se vier, você pode
fazer alguma medida. E é isso que eu tento trazer para você aqui no canal. Tá? Por mais que nós temos pequenos de forma independente, mas é isso que eu tento trazer para você. Tá? Por isso que eu peço para as pessoas, se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, deixa seu like, né? Clica no sininho para você receber as notícias do que acontece aqui no Japão. Tá? E nisso pode ajudar muito a você com informações a tomar certas decisões e atitudes que possam lhe ajudar em alguma maneira, para que você não sofra tanto no futuro. Tá? Então, é questão de escolha. Nós continuamos. Sob esse novo sistema, se o preço médio nacional da gasolina do varejo ultrapassar 170 ienes por litro, isso já ultrapassou em certos postos, tá? Você vai saber o porquê. Será pedido à empresa atacadista, né, no caso assim, do petróleo ali, que coopere e reduza o preço da gasolina no atacado para os postos de gasolina. Então o governo vai subsidiar os recursos da redução do preço do atacado para as empresas atacadistas do petróleo de fato. Especificamente, se o preço do varejo médio, agora nós estamos falando do preço varejo nacional, ultrapassar os 170 ienes por litro, no caso chegar a 171 por litro, o governo vai subsidiar 1 iene. Se chegar a 172 ienes, o governo vai subsidiar 2 ienes, tá? A cada um dos quais será subsidiado pelo governo. O valor limite é até 5 ienes. Então, o que ele quer dizer com isso? Se a gasolina chegar a 175, aqui no Japão, o governo vai dar subsídio de 5 ienes. Se chegar a 176, apenas 5 ienes. Se chegar a 177, apenas 5 ienes. Tá? Então, o mínimo é 1 iene e o máximo, no caso o teto, é 5 ienes. Tá? Então, você vê que o governo não está disposto a segurar mais que isso. Ó, isso aqui eu já havia falado em outros vídeos, tá? E foi confirmado nesse também. Porque existe um valor de tabela do governo, tá? Mas basicamente o posto coloca o preço que ele quiser. Ele não segue o valor de tabela. Porque você vê que tem postos que o combustível é aqui embaixo, tem outros postos que o combustível é aqui em cima. O mesmo combustível, no caso assim, o regular, ou o reg, né? No caso o famoso regiura. Então já dá para você sacar que isso aí tem meio que um cartel, uma máfia ali, e eles decidem quem que é quem ali. E quem quiser ficar de fora dessa máfia, desse cartel, ele vai colocar o preço que ele quiser. Tá? Então aqui no Japão funciona dessa forma. E essa reportagem aqui não me deixa mentir isso, que eu já havia explicado isso em outros vídeos também. Tá? No entanto, o preço do varejo é decidido pelo posto de gasolina com base em cada decisão da administração. Por esse motivo, por exemplo, um estande com ambiente de negócios difícil pode não se refletir a redução de preços do atacado nos preços do varejo. Né? Então, aquela velha história, o governo pode subsidiar o combustível, mas se o cara do posto de gasolina, o dono do posto de gasolina, não quiser fazer o repasse dessa ajuda do governo, ele vai absorver tudo para ele ali e vai jogar com a gasolina com aumento e vai deixar com aumento. E é aquela velha história, abasteça aqui quem quer. Se você quer meu combustível, pague meu preço. É isso que ele, como é que fala assim, quer dizer com isso. Tá. Ó, só para você ter ideia, eu atravesso a cidade para poder abastecer mais barato. Para mim ainda vale a pena atravessar a cidade de uma ponta a outra para ir no posto do outro lado da cidade para abastecer? Ah, japonês, mas nesse meio tempo você vai gastar 20, 30, até Ryakoen, né, para você ir lá. Né? Só que no montante final, para mim vale a pena, até porque na outra região ali tem um custo-benefício, que eu tenho o supermercado que eu posso ir, tem o home center que eu posso ir, então já faço as compras daquele local, já abasteço ali mais barato, tá? Do que se eu tiver que fazer a coisa só para abastecer aqui perto de casa, que a gasolina é mais cara. Tá? Isso é um exemplo da minha vida, tá? Isso acontece realmente, então eu atravesso a cidade, tá? Para poder ir num posto mais barato. Para mim ainda me vale a pena, mas isso vai de acordo com a situação de cada um, tá?
Então veja se aquele reacoém que você gastar de combustível para ir e voltar em um outro, de um posto a outro da sua casa, vale a pena ou não. Tá? O Ministério da Economia, Comércio e Indústria já decidiu verificar os preços de varejo dos postos de cada região e confirmar se os preços não caíram. Tá? É aquela velha história, se a empresa lá vai, como é que se fala assim, praticamente roubar o subsídio do governo, tá? Então ganhar com o subsídio do governo, mas com o aumento do preço do combustível que ele coloca no posto, tá? A política é iniciar medidas no início deste ano e continuar até março do próximo ano. E o custo do projeto deve ser de várias dezenas de bilhões de ienes, utilizando o fundo de reserva orçamentário deste ano. Então você vê que vai começar em janeiro e vai até março. Por isso que eu falo que é uma medida a muito curto prazo. Se o doido do Kishida está achando que ele vai alcançar um PIB de 5,6% fazendo essas medidas em questão de alguns meses só, ele não vai conseguir. Como é que se fala assim? É viver lá na ilusão, né? Ou jogar os números para as pessoas para iludir as pessoas, achando que o Japão vai sair do buraco. Tá? É pura ilusão. Mas continuando aqui. Tá? Além disso, temos uma política de tomar medidas para o querosene, óleo leve e óleo pesado, com o mesmo mecanismo, que vai ser subsidiado até 5 ienes por litro. Tá, o querosene esse ano ficou caro, tá? Então as pessoas que usam o estobo a querosene, no caso assim, o aquecedor a querosene aqui no Japão, esse ano vai dar uma choradinha, tá? Porque muita gente usava o estobo a querosene por ser mais barato que a energia elétrica. Só que esse ano aqui a coisa não tá bem assim, tá? Então realmente tem que se tomar cuidado esse ano com gastos com querosene, tá? Em relação às medidas com os altos preços do petróleo, alguns partidos da oposição pedem a aplicação de uma cláusula de gatilho como medida para reduzir a carga sobre o sistema tributário. E eu não conhecia essa cláusula de gatilho, tá? Eu vim conhecer agora também. Por isso que eu falo assim, que fazer pesquisas para mim poder trazer as coisas para vocês me enriquece muito. Mas vamos lá. O imposto sobre a gasolina incide, além do imposto sobre o consumo. Cerca da metade do imposto sobre a gasolina, no caso seria cerca de 25 ienes por litro, é tributado, além do valor original do imposto. Então você vê que existe um imposto sobre um imposto na gasolina, tá? Se não existisse um imposto sobre o imposto da gasolina, a gasolina seria muito mais baixa. Mas continuando aqui, a cláusula do gatilho é para parar de taxar essa parcela adicional e reduzir o preço do varejo quando o preço da gasolina disparar. A cláusula do gatilho é um mecanismo que é ativado quando o preço da gasolina ultrapassar 160 ienes por litro por 3 meses consecutivos. Bom, você já está de velho aqui no Japão, né? No entanto, para garantir recursos financeiros para a reconstrução após o grande terremoto do leste do Japão, a aplicação dessa cláusula foi congelada pela chamada Lei de Desastres Sísmicos Especiais de 2011. O governo explica que levará tempo para ativar essa lei, que exige uma revisão da lei para suspender o congelamento. Tá, então você vê que o governo, muito malandramente, tá, ele sabia desse tipo de coisa, a oposição querendo, só que você vê que o governo empurra com a barriga, não faz as revisões, então a coisa vai se tocando. E nisso mais impostos vão sendo arrecadados. Valor mais alto, mais impostos, isso é fato. Tá? Então você vê que muito malandramente o governo Kishida também não está se mostrando muito diferente do governo Suga. Tá? Salários, tá? Vamos lá. Decidimos tomar as medidas necessárias para aumentar em cerca de 3% só, tá, a renda das pessoas que trabalham na área de cuidadores de idosos e creches. Tá? Então, no caso assim, os cuidadores de idosos aqui no Japão receberam um aumento de 3%, igualmente das pessoas que trabalham nas creches. Só que existe uma discrepância salarial muito grande entre as pessoas que trabalham, no caso assim, com as creches e as pessoas que trabalham com cuidadores de idosos. A diferença é muito grande. Tá? Embora os centros de cuidados de longo prazo recebam
bem a melhoria do tratamento, algumas disseram que outras medidas são necessárias para resolver a escassez de mão de obra. Da casa de repouso especial para idosos na cidade de Caxiua, na província de Itiba, um total de 65 pessoas, incluindo cuidadores e enfermeiras, estão trabalhando para 75 idosos. Então você vê o que é asilo, tá? Acima de tudo, o número de funcionários que podem trabalhar à noite, no caso fazer o IAQI, né, é limitado. E uma pessoa vai para o turno da noite 7 ou 8 vezes por mês. Tá, e todo mundo que já trabalhou no IAQI ou trabalha no IAQI sabe que é desgastante trabalhar no IAQI. Que às vezes, onde você mora, né, é barulhento durante o dia. A claridade que entra no quarto já não ajuda. Tá? Então a pessoa dormir bem, então já existe um desgaste a mais. E muita gente não gosta de trabalhar no IAQI. Tá? Então fica-se subentendido isso. A sobrecarga da equipe não é pequena, pois um pequeno número de pessoas auxilia na excreção. Excreção o que é? O idoso tem que ir no banheiro fazer o seu totô ali, ele faz seu totozinho, faz seu xixizinho, então a pessoa tem que ir lá limpar ele. Ou a pessoa faz na cama, tem que trocar a fralda do idoso ali. Ou mesmo o idoso faz aquela sujeira na cama, então tem que trocar lençol, fronha, etc. Então já dá para você sacar que existe muito trabalho por trás. Tá? Então já estou colocando certas situações que acontecem que eles têm que fazer esse cuidado. Tá? As pessoas que auxiliam na excreção, no caso do idoso, e nos cuidados aos idosos que caem, às vezes o idoso vai levantar para ir no banheiro, cai, ou ele cai da cama, ou cai em uma outra situação. Tá? Ou mudam repentinamente de condição física da noite para o dia. Como é idoso, pode dar problema respiratório, febre, parada cardíaca e algumas outras coisas. Então essas pessoas têm que ficar atentas ali, direto. Tá? Então você vê que os trabalhos não são poucos. Presta bem atenção agora, tá? No entanto, como o salário inicial é de 180 mil ienes, então você vê que um cuidador, para poder cuidar, no caso assim, o famoso caigo, né? Você vê que para ele poder trabalhar nessa área, ele ganha apenas, eu falo apenas, tá? 180 mil ienes, porque isso aí é o valor bruto, não é o valor líquido, tá? No entanto, com o salário inicial de 180 mil ienes, que é o mais baixo entre os setores de trabalho, é difícil achar pessoas, mesmo que haja uma oferta de emprego. Então já com esse valor baixo é aquilo que eu falei. Se os empregadores pagassem melhor as pessoas, haveria muito mais procura para aquela oferta de emprego. Mas como pagam baixo, as pessoas não vão para lá, porque elas querem ganhar muito, porque elas querem satisfazer seus desejos, né? A parte capitalista da coisa. Tem que pagar impostos, tem que comer, ainda quero ser feliz e ter meus gastos. Quero viajar e etc. E com salário baixo, você não vive, você sobrevive. Tá? São coisas diferentes. Sakura Osami, diretora da Corporação de Bem-Estar que administra instalações, disse: estou muito feliz com a melhora do tratamento dessa vez, mas não acho que haverá uma enxurrada de inscrições por causa de um aumento de 9 mil ienes. Tá? E acho que haverá ainda muitos problemas a serem resolvidos. Então, basicamente, com aquele 3% daquele 180 ali, que aumentou o quê? 9 mil ienes só no salário do povo. Então, você vê que ajuda, por um lado, tá? Só que a ajuda assim, muito mínima, muito pífia. Né? O salário do pessoal da assistência de longo prazo é coberto pela taxa de assistência de longo prazo, que é paga pelo governo nacional por meio do governo local. Então já dá para você sacar por que o Sakai Hoken sobe. Aqui no Japão já dá para você sacar por que eles falam que o aumento da Seguridade Nacional do Japão está aumentando devido aos idosos. Por quê? Por causa disso, porque o governo subsidia disso. Então, toda vez que tiver um aumento do Sakai Hoken aqui no Japão, você já pode sacar que é para quê? Para aumentar isso dos cuidadores médicos para os idosos, cuidado aos idosos, etc.
Como já houve um aumento no Chacai tempos atrás aí, para quê? Vai ser destinado para isso. E agora com o governo aumentando desse jeito, tá? Se o governo tentar fazer esse aumento de forma permanente, o que vai acontecer? Aumento no Chacai Roquém de novo, tá? Então já fica aí o alerta para você. Estamos com 40 minutos de vídeo. Eu avisei que esse vídeo ia ficar longo, tá? Se você assistiu o vídeo até aqui, arigatou gozaimasu, tá? E vamos junto porque ainda tem mais um montão ainda para ler, tá? Aqui. No sistema de seguro de cuidados de longa duração, a remuneração é definida para cada serviço prestado e é paga à empresa de cuidados de longa duração como compensação pelo serviço. Uma vez que o estabelecimento administra as despesas de pessoal, as despesas necessárias decorrentes dessa remuneração, é difícil aumentar os salários do pessoal de forma significativa, a menos que aumente a taxa de assistência de enfermagem. O que é isso? Já deu para você entender o que eu acabei de explicar tempos atrás, né? Agora há pouco. As taxas de cuidados de enfermagem são revisadas uma vez a cada 3 anos. Uma a cada 3 anos. E nisso, né, os acréscimos para melhorar o tratamento da equipe foram ampliados. Então, é aquela velha história, tá? Os produtos, tá, e serviços aumentam o preço, né, todo ano, mas o salário, para aumentar esse povo, para poder ajudar esse povo, a revisão é feita a cada 3 anos. Então já deu para você sacar o tamanho da inflação que acontece e o tamanho da defasagem salarial desse povo. Por que você acha que muita gente não quer trabalhar com Kaigo aqui no Japão? E que o Japão vai contratar muitos estrangeiros para trabalhar com Kaigo com isso. Por quê? O próprio japonês ele não quer, porque ele sabe que ele vai ganhar pouco. E quem tem família sabe que aquele valor ali de 180 mil é para uma pessoa. Se você tiver 2, 3 na sua casa, você não consegue. Não dá. Principalmente se tiver criança pequena, que os gastos são correntes e frequentes. Não dá. Tá? Então já dá para você sacar que muita coisa está errada na parte salarial aqui do Japão. Tá? Mas continuando aqui. Mesmo assim, o salário médio da equipe de cuidados de longo prazo é quase 60 mil ienes, abaixo da média de todos os outros setores, em termos de renda mensal. A escassez crônica de mão de obra é um problema. Por quê? Você vê que os outros setores pagam no mínimo 250. Então, se você jogar 180 ali com 60, vai dar o quê? Vai dar mais ou menos 180. Se você jogar ali 20, vai dar o quê? 240, 250. É uma média, tá? É só uma média. Então, a média salarial para os outros setores é de 200 mil para cima. Você vê que o do cuidador ali, eu sei que muita gente vai me criticar por eu não falar um número inteiro, tá? Já falei uma média, porque isso varia de local para local. Então não adianta querer falar um número certo, um número redondo, porque como isso vai variar, muita gente vai falar: japonês, mas ele não ganha assim, japonês não ganha assado. Então, para evitar essas polêmicas, eu já falo uma média. Então a média é 250 mil, 240 mil, tá? Bruto. E se a pessoa recebe 180 mil ali, quanto que não dá? Tá? Igual no caso assim, para 250 mil, no caso, a média de 250 mil. Se você tirar 180, dá o quê? Aumento de 70 mil. Tá? Então dá uma diferença de 70 mil. 240 mil, 60 mil ienes. Então já dá para você sacar, né, ali mais ou menos. Tá? Desculpa, tá? No caso de 180 mil ienes, 60. Então você joga 20, sobra 40, 240 mil mesmo, tá? Então já dá para você ter ideia que número, em questão de números redondos, seria 240 mil. É a média, tá, salarial aqui do Japão, tá? Desculpem como é que se faz, sem enrolação agora, porque fazendo cálculo mental agora é coisa rápida, tá? Não sou muito bom de matemática, tá? Mas matemática mental, na calculadora, arrebento qualquer um, como é que se fala? De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência, a proporção efetiva de
ofertas de emprego aos candidatos indicam quantos empregos estavam disponíveis para cada pessoa que procura emprego. Olha só esses dados. Foi de 1,01 para todas as outras ocupações no ano passado, enquanto foi de 3,88 vezes para os cuidadores de idosos. Então, o que isso quer dizer? Em relação às outras, em relação ao ano passado, tá? As outras indústrias, praticamente assim, estava a taxa de emprego de 1 para 1. O que é isso? É uma vaga de emprego para um candidato. Tá? Então você vê assim, por isso que eu falo assim, que não é grandes contratações. Tá? Igual que muitas pessoas estão falando que o Japão está bombando de serviços, está fazendo grandes contratações, não. Você vê que o próprio governo está falando aí que a taxa é de 1 para 1. Em contrapartida, os cargos ficaram de 3,88. O que isso quer dizer? Que é 3 vagas de emprego para um candidato. Aqui são grandes contratações, diferente de 1 para 1, tá? Porque esse 1 para 1 o que é? Surgiu uma vaga de emprego, o cara já vai lá e pega, acabou aquela ali. Então o que é isso? Como é que se fala assim? Não é oferta, como é que se fala? Aquecida, é reposição de pessoas. Sai um, recobre um, acabou. No caso daqui não, tá? Aqui são 3 vagas por pessoa. Então o que é isso? Aqui são grandes contratações. Agora você consegue entender por A mais B, de forma desenhada, o que é considerado grandes contratações aqui no Japão, tá? Por isso que eu falo para você assim, tome cuidado, tá? Com o que você escuta aí por aí. Eu não vou falar canais do YouTube, até porque tem sites que falam a mesma coisa, mas tome cuidado com o que você lê ou que você escuta por aí, que o Japão tá bombando de serviço, tá? Toma cuidado. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar estima que 2,8 milhões de trabalhadores de longa permanência serão necessários até 2040, quando o envelhecimento da população atingir o seu auge. E devemos garantir mais de 690 mil trabalhadores em comparação com 2019. Então já chuta que o governo ele vai precisar de 690 mil trabalhadores para a área da saúde, no caso do Kaigo. Então se você quer vir trabalhar para o Japão, tá? Independente do visto de Sansei, do visto de Nisei, do visto do Caramba 4. Por que eu falo isso? Porque tem empresas que contratam, tá? Independente de você ser casado com Nisei, com Sansei, ter descendência japonesa. Não. Elas se contratam diretamente as pessoas. Então se você tem pretensão de vir trabalhar no Japão, se você se ingressar na área do Kaigo, pode ser que você consiga vir trabalhar e que algum hospital, alguma empresa que administre a parte de asilos, ela sirva de rochonim para você. É questão de você entrar em contato e fazer as negociações, tá? Isso existe, tá? Aqui no Japão, tá? Então é questão de você correr atrás das informações. Só que você tem que estudar japonês para você poder entrar em negociação. Você vai ter que fazer, entre aspas, um cursinho, tá? Para cuidadores. Se você não for, como é que se fala assim, não tiver estudo nessa área, no caso assim, para enfermeira ou curso técnico de enfermeira ou algo parecido, tá? Você vai ter que passar por um certo estudo. Da mesma forma que o governo japonês está dando estudo, no caso do Kaigo, para as pessoas que pretendem vir para cá, que já gravei uma matéria falando sobre isso, tá? Que no caso dos Kaigos, no caso, se eu não estou enganado, da Indonésia e das Filipinas, do Vietnã, o governo está dando esse curso para eles poderem vir trabalhar. Então você vê que o governo está muito empenhado em querer trazer essas pessoas para cá. Então você vê que no total, por enquanto, estimativa até 2040, eles querem 2,8 milhões de trabalhadores na área da saúde. Então você vê que é muita gente, né? Assinalou-se que há uma necessidade urgente de melhorar o tratamento no fim de resolver a escassez de mão de obra, tá? Então você vê que eles batem muito em cima disso. Por quê? Salários baixos, ninguém quer trabalhar, tá?
Educadores infantis e empresas que operam creches estão recebendo medidas para aumentar a receita em cerca de 3% do valor mensal, para cerca de 9 mil ienes também. Tá. O salário de professores de creche que trabalham em creches e em centros de educação infantil licenciados é coberto pelas despesas operacionais que consistem em subsídios do governo nacional e local para taxas de creches pagas pelos pais. Então você vê que o governo ele subsidia uma parte e os pais pagam outra parte. Então o pai não paga tudo, tá? Da despesa da criança ali no, basicamente, o que quer dizer nas creches. Pode sair um valor alto, mas de qualquer maneira você vê que o governo ainda dá uma ajuda ali, tá? O custo operacional é determinado com base no preço oficial definido pelo governo, e um valor fixo será alocado para cada instalação de acordo com o número de pessoas, idade das crianças e a localização. Até agora, várias melhorias no tratamento foram feitas, como adicionar professores de creche em meio de carreira, cara, assim, aqueles planos de carreira que desempenham um papel de liderança. Mas olha só, veja o salário das pessoas que trabalham para a creche, tá? Que eu vou falar agora, em relação às pessoas que trabalham cuidando dos idosos. A diferença é muito grande. Mas o salário médio no ano passado para os professores de creche foi de 303 mil ienes em termos de renda mensal, né? O que é o equivalente de 303 mil ienes em relação a todas as outras indústrias. Então você vê que para quem trabalha os idosos ganha 180 mil, para quem trabalha com crianças ganha 303 mil. Você vê que o desrespeito ao idoso aqui no Japão é muito grande, né? Então já dá para você sacar por A mais B que tem muita coisa errada aqui nesse Japão. Por isso que eu falei assim, acompanha comigo que você vai ver muita coisa que não te contam por aí, tá? Ah, japonês, mas você está falando balela, da onde você está tirando isso? Do governo e da NHK, tá? Para quem não sabe, a NHK é a televisão estatal do governo, então ela não pode falar qualquer besteira em relação ao governo, senão o próprio governo cai matando nela. Então já deu para você entender por A mais B que tem muita coisa aí polemizada aí, né? De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, havia mais de 1,6 milhão de pessoas qualificadas como trabalhadores para cuidados infantis em 2019. Mas apenas cerca de 620 mil estão realmente trabalhando com os cuidados infantis. Então já deu para você sacar que existe muita discrepância na parte salarial aqui no Japão, tá? Aqui, vamos agora outra pauta. Campanha GoToEat, tá? Como uma medida econômica, possibilitaremos a prorrogação do prazo de validade do GoToEat, o que estimula a demanda para comer nos restaurantes, tá? Para quem não sabe o que é a campanha GoToEat, é o seguinte: o governo ele vende, tá, certos cupons para as pessoas irem comer no restaurante. Ah, mas japonês, por que eu vou pagar para cupom se eu posso pagar com dinheiro? Porque esses cupons, em relação ao dinheiro que você vai pagar, eles são muito mais baratos, tá? Então você vai pagar muito mais barato e vai poder consumir muito mais nos restaurantes. Esse é o negócio. Eu não posso te dar os valores porque eu nunca usei a campanha GoToEat, tá? Então eu não sei como é que estão os valores reais, né, que você paga, mas só um exemplo, tá? Igual assim, aqui na prefeitura de Seki, tá? Independente da campanha GoToEat, existe uma campanha de venda de vouchers, igual, por exemplo, o voucher de 1.000 ienes, que eu poderia comprar esse voucher de 1.000 ienes para gastar em qualquer estabelecimento da cidade que seja credenciado a essa campanha, eu pagaria 700 ienes. Então o que acontece? Eu ganho 300 ienes em cima de cada voucher. Então existe um limite de 10.000 ienes que eu poderia comprar, tá, aqui na cidade,
Tá? E cada 1.000 ienes eu economizaria 300 mil ienes. 300 mil ienes, não, 300 ienes. Né? O que no total daria o quê? Uma economia aqui de 3 mil ienes por 10 mil ienes. Você entende a jogada? Então eles fazem muita coisa assim para tentar ajudar o povo nessa compra desses vouchers. E a mesma coisa na campanha GoToEat. Tá? Então você pode comprar o voucher para você usar nos restaurantes, tá? Só que nisso você ganha um abatimento no valor daquilo. Então ajuda demais o estímulo das pessoas irem comer em restaurantes. Então já deu para você entender como é que a coisa anda, né? Há vale-refeição prêmio para cada prefeitura, prefeitura que fala assim, estados, tá? E os pontos devolvidos aos consumidores que utilizam os restaurantes por meio de sites de reserva. E o prazo para a utilização dos vales-refeições e a reserva dos pontos acumulados é até dezembro. Alguns governos locais pararam de vender o vale-refeição devido ao coronavírus, né? Por esse motivo, o Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca poderá prorrogar o prazo de validade em função da situação local com essa medida econômica. Especificamente, os vales refeição premium para cada prefeitura estarão disponíveis por cerca de 3 meses após a retomada das vendas. Além disso, com o prazo para a realização de reservas com os pontos acumulados por meio de reserva online pode ser estendido para todo o território nacional de acordo com o vencimento de cada prefeitura, que finalmente retomou a venda do vale-refeição. Na verdade, quanto tempo será prorrogado depende da prefeitura e do operador do site de reservas. Então o governo, no caso assim, o Ministério da Agricultura, Floresta e Pescas pede para você verificar cada site, no caso assim, cada homepage, no caso assim, o local que você comprou os vouchers, no caso assim, os cupomzinhos, tá? A política é incluir os custos necessários associados para a prorrogação desse período no orçamento suplementar como medida econômica. Mas você vê que é questão de quê? De 3 meses só. Por isso que eu falei que todas as medidas que o governo Kishida está fazendo para estímulo da economia são todos muito curtos para um valor muito alto. Então como é que faz assim? Ele vai fazer um arrombo no caixa aqui do Japão no valor de 55 trilhões de ienes para alguns meses só. Isso vai gerar alguma coisa a longo prazo no Japão em questão de um ano? Não. Por isso que eu falo assim que a ideia do 5,6% do PIB, é pura ilusão. Mas continuando aqui. Tá. De acordo com o Ministério da Agricultura, Silvicultura e Pesca, desde o dia 19, tá, os vales-refeição deixaram de ser vendidos em 7 prefeituras, no caso seria Tóquio, Kanagawa, Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo e Nara. Além disso, Tóquio, Osaka e Nara estão pedindo, né, para as pessoas não usarem os vales-refeições já vendidos, né, nos locais, ou os pontos concedidos. Caso assim, você compra o ticket lá, né, você acumula um certo número de pontos. Chegou aquele certo número de pontos, você pode trocar por vouchers também, de graça. Então você acaba comendo de graça também. É a mesma coisa, igual tem muitos supermercados aqui no Japão, que você vai fazer produto, você tem eles falam estampicado, tá? Que você vai lá, você gasta dinheiro lá, você ganha certo número de carimbos nos locais. E o que acontece? Quando você chega no certo número de carimbos, eles te dão um cupom para você ter desconto na próxima compra. E isso ajuda, demais. Igual na farmácia Genki. Eu falo farmácia, mas é farmácia supermercado, tá? Porque tem parte de hortifruti, açougue, etc. Além de produtos de beleza, é quase um home center naquilo ali, tá? De tempos em tempos eu ganho desconto de 500 ienes nas compras. Me ajuda demais. Da mesma forma, no posto de gasolina que eu vou lá abastecer, de tempos em tempos eu ganho uma caixa de tixo. Caixa de tixo é isso aqui, aquela caixa de lenço de papel. Isso aqui, tá? Eu ganho uma. Já me economiza. Por quê? É menos um produto que eu tenho que comprar.
Então vocês entendem que de grão em grão, galinha enche o papo, de certos incentivos as pessoas vão tirando, como é que se fala assim, certos lucros que diminuem suas despesas? Essa é a ideia. Então, quando você for fazer compras, dependendo, opte por locais que possam te dar descontos, né, depois de algum certo tempo, nos produtos, porque você vai acabar economizando de alguma forma em cima daquilo ali, tá? Além que fazer pesquisas de preço em alguns locais. Isso é fato, né? Então agora você já sabe basicamente, tá, o que foi aprovado até agora, de que forma que está sendo e a discrepância de cada um. Olha, mais bem informado que isso, vou até chegar perto da câmera, tá? Até bem mais informado que isso você não pode ficar, não tem como você ficar, tá? Em relação a Japão, em relação às novas medidas. Assim que forem saindo as outras novas medidas que forem sendo aprovadas, eu vou soltar para você, tá? Pode ficar tranquilo, você vai ficar muito bem informado em relação a Japão, tá? A vida cotidiana e etc. Por isso que eu falo para você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu like é de graça, eu amo seu like, ele ajuda demais o canal, tá? E clica no sininho para você receber sempre as notificações, né, que acontecem aqui no canal, tá? E se você assistiu o vídeo até aqui, tá? Arigatou gozaimasu. Você tem o meu respeito, porque você quer a informação realmente do que está acontecendo no Japão, não é nas coxas, tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Quando você vai ler um livro, você gasta no mínimo 2-3 dias para ler um livro, tá? E você quer a informação de vários planos econômicos, por exemplo, em questão de 10 minutos, não tem como você, não, pelo menos no meu caso. Se eu quero te explicar de uma forma decente, da forma que realmente está acontecendo a situação, eu não tenho como explicar para você um plano econômico em questão de 10 minutos. Não tá? Porque fica faltando muitas informações, né? Muitas, assim, trechos de informações que poderiam ser passados não serão passados em um vídeo de 10 minutos. Só na leitura, sem explicação nenhuma, ficaria mais de 10 minutos desse texto. Então, para você que assiste o vídeo até o final, eu bato palmas para você. E muito obrigado por fazer parte do canal e assistir o vídeo até aqui, tá? E até o próximo vídeo e até mais.